A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, hoje terça-feira, dia 4 de agosto de 2020. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia, pela sua sintonia. Rádio Trans FM, sua voz é a nossa voz. Estamos também no YouTube, Viver Melhor. Sempre falamos que a doutrina espírita é essa doutrina consoladora que estuda tudo. Nós estamos no ar desde 2014, de segunda a sexta na Rádio Trans FM, agora recentemente no YouTube. Já falamos das doutrinas religiosas que antecederam o cristianismo, como o taoísmo, zoroastrismo, confucionismo, hinduísmo, budismo, judaísmo. Falamos de todo o movimento cristão do primeiro século, ou cristianismo primitivo. Chegamos então à grande ascensão da Igreja Católica Apostólica Romana no século IV, no Concílio de Nicéia, pelo imperador Constantino. Estudamos o Concílio de Éfeso, o Concílio da Calcedônia, primeiro e segundo Concílio de Constantinopla, enfim, todos os concílios da Igreja, a elevação do papado no ano 607, a divisão da Igreja em 1054, quando o patriarca Miguel Celulário assume o Oriente, denominando como Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, o segundo cisma em 1536, por Martim Lutero e os pais da Reforma, todo o movimento tradicional, calvinista, anglicano, pentecostal, neopentecostal, as doutrinas paralelas à Reforma, que surgiram após a Reforma de Lutero, são cristãos, mas não são evangélicos, como os mormons ou os santos dos últimos dias. Falamos sobre testemunhas de Jeová, adventistas, Bíblia desde Tanakh, Bíblia hebraica, Septuaginta grega, Vulgata latina e as 20 Bíblias traduzidas para o português, a primeira delas traduzida por João Ferreira de Almeida, que nasceu em Várzea de Tavares, Portugal, em 1691. Era um calvinista, ou seja, a maior igreja calvinista é a igreja presbiteriana, o presbiterianismo. É a primeira Bíblia traduzida para o português e a mais usada pelos nossos irmãos de fé evangélica. Portanto, o programa não tem o objetivo de violentar a consciência de ninguém, tirar ninguém de suas crenças. Você é feliz dentro de qualquer segmento, permaneça lá. Não tem por que deixar a sua crença adotar a nossa. Já falamos sempre que doutrina espírita não é doutrina de prosélitos. Eu quero aqui fazer um agradecimento especial ao meu nobre amigo conterrâneo, Cláudio Almir Vieira. Ele é o prefeito de São Sebastião da Vargem Alegre. Ontem, quando enviei abraço para ele, tamanha foi a minha surpresa que ele compartilhou o nosso programa em grupos do WhatsApp. Fiquei sabendo também através de amigos. Agradecemos de coração por esse feito. Pedimos a Deus que lhe abençoe toda a sua digníssima família. Eu recebo carinhosamente no programa meu querido amigo do ID, do Instituto de Difusão Espírita, Marcos Kistema. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa. Muita satisfação estar aqui, que os amigos espirituais nos iluminem nessa noite, que possamos ter boas reflexões sobre o Evangelho, sobre Estevão, sobre Paulo e sobre esses exemplos que nós devemos seguir no nosso cotidiano. Perfeito, Marcos. Isso mesmo, vamos estudar sobre Estevão. E vamos iniciar pelos dados biográficos. Dúvidas? Entre em contato conosco ligando para a Rádio Trans FM, que é 0 operadora 32 3211 5697. Quer falar comigo? Utilize a Oi 98801 2675
WhatsApp 984-4949, novamente 59. Nosso e-mail, o Espiritismo está no ar, @hotmail.com, ou deixe seu recado no YouTube Viver Melhor. Estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos irmãos e irmãs, vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, Deus nosso Pai, aos nossos mentores espirituais que nos acompanham no dia a dia, que eles nos iluminem nessa noite, nessa semana, nesse mês de agosto que iniciamos no planeta Terra, que possamos ser abençoados com fé, esperança de que dias melhores virão. Muita paz, muita luz, de mãos dadas com Jesus, que Deus nos abençoe nessa noite, nesse mês, nesse ano e na nossa vida. Assim seja. Estamos apresentando o Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando dos dados biográficos de Estevão, primeiro mártir do cristianismo. Estevão era um judeu helenista, nascido na cidade de Corinto, província da Acaia, dominada pelos romanos. Para o amigo ouvinte situar melhor, eu aconselho que leia o livro Paulo e Estevão. O que nós estamos falando aqui no rádio é apenas um resumo. A história é maravilhosa, fantástica. A cidade reedificada por Júlio César era a mais bela joia da velha Acaia, servindo de capital a formosa província. Lembrando que o general Júlio César tinha então reedificado. Ele que tentou ser imperador romano, não conseguiu. Tá? Em 44 foi assassinado no Senado Federal. O triunvirato foi por terra. Crasso também foi assassinado. E Pompeu não quis assumir todo o Império Romano. Num segundo triunvirato, nós tivemos Caio Júlio César Otávio, sobrinho neto de Júlio César, Lépido e Marco Antônio. Marco Antônio apaixona-se por Cleópatra, se perde, Lépido morre em combate e o primeiro imperador romano foi exatamente Caio Júlio César Otávio, o Augusto, o melhor imperador de todos os tempos. Humberto de Campos fala da trajetória de vida desse personagem no livro Boa Nova. Mas no momento da história, quem era o governador de Roma era Tibério César, porque foi no ano 34 depois de Cristo. Tibério assume de 14 a 34. Não se podia encontrar na sua intimidade o espírito helênico em sua pureza antiga, mesmo porque, depois de um século de lamentável abandono, restaurando-a, o grande imperador transforma Corinto em colônia importante dos romanos, para onde ocorrera grande número de libertos, ansiosos de trabalho remunerador ou proprietários de promissoras fortunas. Então, à época já de Tibério, as pessoas mudavam-se para Corinto. A estes associava-se vasta corrente de israelitas, considerável percentagem de filhos de outras raças que ali se aglomeravam, transformando a cidade em núcleo de convergência de todos os aventureiros do Oriente e também do Ocidente. Descendente da tribo de Issacar, Estevão se revelou desde jovem destacado estudioso das Escrituras, apreciando em especial os ensinamentos de Isaías, que anunciavam a promessa da vinda do Messias. Lembrando aos amados irmãos que o profetismo sempre anunciava a vinda do Messias. A última vez que se fala está registrado no último livro do Velho Testamento, em Malaquias, no capítulo 3. Eu enviarei o profeta Elias para abrir as portas para a vinda do Messias. Então o Messias sempre foi anunciado. A sua vida foi marcada por grandes sacrifícios e renúncias, sobretudo quando se converteu ao cristianismo. A partir desse momento, Gesiel rompe definitivamente com as tradições judaicas, adotando o pseudônimo de Estevão, primeiro mártir do movimento cristão. Então, a partir dessa sua conversão à doutrina cristã, ele troca também o nome e passa a se chamar Estevão. Possuidor de personalidade envolvente, Estevão, cheio de graça e de força, operava grandes prodígios e sinais entre os povos.
Está registrado por Lucas em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8. Lembrando aos amados irmãos que é o único livro histórico do Novo Testamento, é exatamente o livro de Atos, escrito por Lucas. No ano 34 depois de Cristo, os habitantes de Corinto sofreram dolorosas perseguições do procônsul romano Licínio Minúcio, que, cercado de grande número de agentes políticos e militares, estabelecendo o terror entre todas as classes com seus processos infamantes. Então era um tirano, ele utilizava, por exemplo, da força militar. Numerosas famílias de origem judaica foram escolhidas como vítimas preferenciais da nefanda extorsão. Era um domínio selvagem, inclusive, de grande sofrimento imposto àquelas famílias, principalmente de origem judaica. A família de Estevão se resumia ao pai Josedebe e a irmã Abigail, que profundamente seria noiva de Paulo de Tarso. Muito embora vocês não encontrem informações em Atos dos Apóstolos sobre seu noivado, ele foi noivo de Abigail, irmã de Jesiel. Uma vez que sua mãe era falecida, essa família foi diretamente atingida pela perseguição do preposto de César, quando o idoso Josedebe foi covardemente assassinado. Estevão foi feito prisioneiro e atirado ao trabalho nas galeras ou galés romanas. E todos aqueles que eram condenados às galés eram condenados à morte. Primeiro porque ficavam ali remando, né, dia e noite, com respingo d'água, com friagem o tempo todo, sem direito a tratamento médico, e quando morriam, simplesmente jogavam o corpo ao mar e substituíam por outro. Então, as pessoas condenadas à galera naquela época eram condenados à morte. Abigail fugiu para Jerusalém sob a proteção de uma família judia, o casal Zacarias e Ruth, também vítima da perseguição, que teve os filhos mortos. Então esse casal já tinha perdido os filhos, resolve então adotar a jovem que tinha perdido o pai e que seu irmão tinha sido condenado à morte nas galeras. Estevão, ou Gesiel, enfrentou com coragem e grande fortaleza moral as provações que a vida lhe reserva. Nas galés romanas, o valoroso seguidor do Cristo foi submetido às mais ásperas privações, mas estoicamente tudo suportou, jamais perdendo a fé em Deus. Gesiel é um belo exemplo que nós temos, por isso eu falei no início que foi o primeiro mártir do cristianismo, tudo suportou, passou por todas as agruras e conseguiu dar a volta por cima. Então vamos estudar um pouco mais sobre essa bela passagem lendo o livro Paulo e Estevão. Voltando de Cefalônia, a galera recebeu um passageiro ilustre. Era o jovem romano Sérgio Paulo, que se dirigia para a cidade de Sítium, em comissão de natureza política. Dada a importância do seu nome e o caráter oficial da missão a ele cometida, o comandante Sérvio Carbo lhe reservou as melhores acomodações. Sérgio Paulo, entretanto, adoeceu com febre alta, abrindo-se-lhe o corpo em chagas purulentas. O médico de bordo não conseguiu explicar a enfermidade e os amigos do enfermo começaram a retrair-se, com indisfarçável escrúpulo. Ao fim de 3 dias, o jovem romano achava-se quase abandonado. O comandante, preocupado por sua vez com a sua própria situação e receoso por si mesmo, chamou Lísipo, feitor da galera, pedindo-lhe que indicasse um escravo dos mais educados e maneirosos, capaz de incumbir-se de toda assistência ao passageiro ilustre. O feitor designou Gesiel, incontinente, e na mesma tarde o moço hebreu penetrou o camarote do enfermo com o mesmo espírito de serenidade que costumava testemunhar nas situações díspares e arriscadas. Estevão cuidou do romano com extremada dedicação, conquistando-lhe a simpatia. Entre ambos estabeleceu-se laços de amizade sincera, de sorte que, usando do prestígio político que possuía, Sérgio Paulo obteve a libertação do seu dedicado enfermeiro, fazendo-o aportar em Jerusalém. Estevão chega em Jerusalém extremamente enfermo, pois contraíra a estranha doença que atingira o seu libertador Sérgio Paulo. Um desconhecido, denominado Irineu de Crotona, encaminhou a Efraim um cristão,
conhecido como seguidor do caminho, uma designação primitiva do cristianismo, que por sua vez o conduziu à casa do caminho, moradia do apóstolo Pedro, que fora transformado em local de atendimento a todos os necessitados. Na casa do caminho, Estevão recebe o amparo que necessita, encontrando no apóstolo Pedro um verdadeiro amigo, que lhe prestou esclarecimento a respeito de Jesus e da sua iluminada mensagem de amor. O valoroso Simão Pedro, após tomar conhecimento do drama vivido por Gesiel, desde a perseguição ocorrida em Corinto até a liberdade alcançada por intercessão de Sérgio Paulo, recomenda-lhe manter-se em anonimato, afirmando: Jerusalém regurgita de romanos, e não seria justo comprometer o generoso amigo que te restituiu a liberdade. Serás meu filho doravante, exclamou Simão Pedro, num transporte de júbilo, para que não te esqueças de Acaia, onde o Senhor se dignou de buscar-te para o seu ministério divino. Eu te batizarei no credo novo com o nome grego de Estevão. A partir desse momento, Estevão absorveu-se no estudo dos ensinamentos de Cristo, participando da difusão da mensagem da Boa Nova na modesta moradia da Casa do Caminho, cujos serviços de alimentação, enfermagem e semeadura da palavra divina cresciam celeremente. Com a ampliação dos serviços prestados à comunidade, surge então a necessidade de divisão das tarefas, evitando que um servidor ficasse mais sobrecarregado que outro. Na primeira reunião da humilde casa, denominada de humilde igreja, Simão Pedro pediu então que nomeassem 7 auxiliares para o serviço de enfermarias e dos refeitórios, resolução que foi aprovada com geral aprazimento. Entre os 7 irmãos escolhidos, Estevão foi designado com a simpatia de todos. Começou assim para o jovem de Corinto uma nova vida. Aquelas mesmas virtudes espirituais que iluminavam a sua personalidade e que tanto haviam contribuído para a cura do patrício, que o restituir à liberdade, difundiam entre os doentes e indigentes de Jerusalém os mais santos consolos. Simão Pedro não cabia em si de contente em face das vitórias de Estevão. Os necessitados tinham a impressão de haver recebido um novo arauto de Deus para o alívio de suas dores. Em pouco tempo, Estevão tornou-se famoso em Jerusalém pelos seus trabalhos quase miraculosos. Considerado o escolhido do Cristo, sua ação resoluta e sincera arregimentar em poucos meses as mais vastas conquistas para um evangelho de amor e de perdão. Nesse sentido, cabe fazer alguns comentários conforme o termo evangélico descreve Estevão como alguém repleto de fé e de Espírito Santo, um espírito cheio de graça e de poder que operava prodígios e grandes sinais entre o povo, segundo o Atos dos Apóstolos, capítulo 6. É importante dizer ainda que Estevão foi um destacado estudioso das Escrituras, apreciando em especial os ensinamentos de Isaías, que anunciaram a promessa da vinda do Messias, como já foi dito pelo Pedrosa. A sua vida foi marcada por grandes sacrifícios, trabalhos e renúncias, sobretudo quando se converte ao cristianismo. Isso acontece com muitos irmãos quando resolvemos seguir o Cristo. Muitas renúncias, muitos sacrifícios temos que fazer. Por fim, na Casa do Caminho, considerado o primeiro núcleo cristão, Estevão recebe todo o amparo que necessita para os seus futuros trabalhos no Evangelho, encontrando em Pedro um amigo que lhe presta esclarecimentos a respeito de Jesus e de sua iluminada mensagem de amor. Nesse sentido, Estevão absorveu-se nos estudos, nos exemplos de Cristo e passa a fazer a difusão da mensagem da Boa Nova numa modesta moradia da Casa do Caminho, cujos serviços de alimentação, enfermagem e semeadura disseminariam a palavra e os exemplos de Cristo. Isso mesmo, Marcos. Esses dados muito importantes, nós encontraremos também muita coisa aqui sobre Estevão no Atos dos Apóstolos, inclusive Sérgio Paulo, o tribuno romano que foi curado por ele. E um detalhe interessante é que quando ele
auxilia este romano para que ele se recuperasse a sua saúde, ele contrai a doença. E o chefe da tripulação da embarcação manda jogá-lo ao mar. Mas, comovido de íntima compaixão, Sérgio Paulo não deixa. E, ao chegar na praia, coloca uma túnica romana sobre seus ombros e deu-lhe algumas moedas de prata. Então ele passou-se como romano e ele pediu ajuda. Foi roubado, mas foi conduzido à Casa do Caminho, que foi fundada por Pedro, Tiago e João, mais tarde por Filipe e as suas filhas, e eram chamados seguidores do caminho, peregrinos do caminho, seguidores do crucificado, os primeiros cristãos. O nome cristão, ou cristianismo, se deu no ano 41, quando Lucas sugere a Paulo de Tarso, por que não chamar de cristãos aqueles que seguem o Cristo? A partir de então, passou a denominar os seguidores de Jesus de cristãos. Então, eram seguidores do caminho. Tá? Após a crucificação de Jesus, numerosos judeus se converteram ao cristianismo. Então, isso no primeiro século do cristianismo, logo após a morte física do Cristo, muitos se convertem ao cristianismo. Sendo assim, iniciou um movimento de perseguição aos cristãos, a princípio realizado portas adentro das sinagogas, posteriormente em público, nas ruas e no interior das residências durante as festividades corriqueiras ou nas atividades diárias. Lembrando para os amados irmãos que as primeiras perseguições ao cristianismo foram feitas pelo judaísmo. Só a partir de 54 é que Nero, aquele lunático, para compor uma canção, atia fogo em Roma, o fogo toma proporções maior que o esperado, ele, num piscar de óleo de Tigelinos, que era o prefeito dos pretorianos, sugere a Nero que coloca a culpa nos seguidores do crucificado, ou seja, nos cristãos. Passa então o Império Romano, a partir daquele momento, a perseguir o cristianismo. Isso foi até o ano 313, quando então o imperador se fez imperador Constantino, atravessando a Ponte Milvio, derrubando a tetrarquia deixada por Diocleciano. Foram séculos e mais séculos de perseguições pelos romanos, mas antes eram perseguidos pelos judeus. Vieram então alguns da sinagoga, chamados dos libertos, dos sirineus e alexandrinos, da Sicília e da Ásia, e puseram-se a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito que o levavam a falar. Estevão tinha uma facilidade, uma grande oratória, um grande conhecedor dos ensinamentos judaicos, e agora também, através de Pedro, seu orientador maior do cristianismo. Pelo que subornaram homens que atestassem, ouvindo-lo pronunciar palavras blasfematórias contra Moisés e contra Deus. Eles entendiam que ele estava falando contra Moisés. E motinaram assim o povo, os anciãos, os escribas, e chegando de improviso, arrebataram-no, levaram-no à presença do Sinédrio. Sinédrio era o local de maior autoridade farisaica da época. Inclusive Gamaliel, certa feita, assumiu o Sinédrio, mais tarde passando para um outro fariseu também, Paulo de Tarso, e mais tarde vai se tornar o apóstolo da gentilidade, o apóstolo dos gentios. Lá apresentaram falsas testemunhas que depuseram este homem não cessar de falar contra o lugar santo e contra a lei, ouvindo-lo dizer que Jesus Nazareno destruiria este lugar e modificaria as tradições que Moisés nos legou. Um complô de falsidades, como eles fizeram com o Cristo, no tempo anterior, agora estavam fazendo com o próprio Gesiel, que se chamava Estevão, tentando incriminá-lo com mentiras. Então ele foi julgado no Sinédrio. Só que esse assunto nós deixaremos para o programa de amanhã. Nós vamos agora para o nosso intervalo musical e a seguir a nossa oração final. Determinação e fé. A força de vontade e a determinação de algumas pessoas nos deixam muitas vezes surpresos com os sucessos que alcançam. Uma garota filipina de apenas 11 anos deu uma grande demonstração a respeito disso. Ela tinha uma competição de atletismo escolar para participar. Com o seu empenho diário, ela se preparou para competir. Havia, no entanto, um problema maior a ser vencido. Para participar,
ela precisava estar calçando tênis. Houve quem desistisse da competição por causa desse detalhe. Mas a pequena Rhea Bulloss estava determinada a competir. Não tendo como adquirir o calçado, se serviu de toda a sua criatividade. Conseguiu fita adesiva e enrolou dedos e pés. Com um marcador verde, desenhou o logotipo de uma marca conhecida. Ela estava equipada para a disputa. Não eram tênis de verdade, mas lhe permitiram competir nas corridas de 400, 800 e 1.500 metros. Venceu em todas as modalidades e conquistou 3 medalhas de ouro. Esse dia, com certeza, não deixará jamais suas lembranças. Essa determinação será sua marca registrada. Gratificante é partirmos na busca de nossos objetivos dispostos a alcançá-los. Dificuldades sempre surgem, mas a alma corajosa e determinada tem fatores de sucesso a seu favor. Com persistência, podemos transformar em conquistas as adversidades da vida, bem como ir solucionando a pouco e pouco os problemas vários. Os momentos que parecem difíceis são oportunidades para mudarmos a direção do que não está bem em nossa rotina. Às vezes, a caminhada se faz em linha reta, sem exigir muito discernimento. Entretanto, de outras, surgem curvas pelo caminho que nos exigem providências. Fazer das curvas e contracurvas momentos de meditação e introspecção, de humildade e fé para superar as dificuldades, é buscar nossa própria superação. Por mais difícil possam parecer os desafios que enfrentemos, a disposição em arriscar e a determinação em não desistir do objetivo nos caracterizarão como vencedores. A vontade é a grande mola impulsionadora de tudo o que desejamos realizar. A força de vontade é poderoso leme que nos poderá conduzir ao porto dos nossos sonhos. Tudo que nos exija determinação, esforço, persistência e suor. Tudo que idealizamos e conseguimos tornar realidade passa a ser ponto marcante em nossa evolução. A confiança nas próprias forças permite ao homem executar grandes feitos, promovendo o afastamento das montanhas das dificuldades. Essa confiança dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos. Assim, nas pequenas coisas como nas grandes. Essa confiança confere uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá. A essa confiança podemos chamar de fé em si mesmo. Ela confere calma. Também a paciência, que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Determinação e fé, ferramentas valiosas para nosso progresso. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Meus queridos e amados irmãos em Cristo, se teus pais não procuram a intimidade do Cristo, renuncia à felicidade de vê-los comungar contigo o divino banquete da Boa Nova e ajuda teus pais. Se teus filhos permanecem distantes do Evangelho, renuncia ao contentamento de sentir-lhes o coração com teu coração na senda redentora e ajuda também teus filhos. Se teus amigos não conseguem ainda perceber o amor de Jesus por todos nós, renuncia à aventura de guardá-los no calor de tua alma ante o sol da verdade e ajuda teus amigos. Renúncia com Jesus não quer dizer deserção, expressa devotamento maior. Nele mesmo, o Senhor, vamos encontrar o sublime exemplo
esquecido de muitos e por muitos relegado às agonias da negação, nem por isso se afastou dos companheiros que lhe deram as angústias do amor não amado. Ressurgiu da cruz, ele que atravessara sozinho os pesadelos da ingratidão e as torturas da morte, volta ao convívio deles e lhes diz confiante: eis que estarei convosco até o fim dos séculos. Então, meus queridos irmãos, vamos nos espelharmos nos exemplos do Mestre Galileu e que ele nos abençoe. Muita paz a todos. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas? Prezados irmãos e irmãs, nesse momento que enfrentamos vários desafios no planeta Terra, quero dar boa noite e ótimas vibrações para todos, que consigamos manter a energia positiva em alta, o pensamento positivo e nossas ações no bem. Que Jesus, Deus nos ilumine e nos abençoe sempre, meu Pai. Assim seja. E assim seja, meu irmão. Muito obrigado pelo seu apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham sempre pela rádio local 87,9. Aos internautas do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, parte da Ásia, também nosso boa noite. Continue ligados, ouvindo a nossa programação. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.